Fala, gente! Vamos lá, vai, não tem muito o que falar. Terminou lá no Serra Dourada, em Goiânia, Atlético Goianiense 3, São Paulo 1. Se você estava em Marte e chegou agora, foi isso mesmo que aconteceu. Tirando a parte matemática, né? A gente não pode tirar a matemática da equação nunca. É um resultado reversível, porque o São Paulo pode sim fazer 2 gols no Atlético Goianiense no Morumbi, ou até 3, e passar a final da Copa Sul-Americana. Agora, no mundo real, as coisas estão muito ruins, muito ruins. Foi uma vergonha completa e a gente fica até sem ter meio o que dizer, né? Mas vamos lá, tentar falar algumas coisas aqui, porque o compromisso é da gente conversar sobre o São Paulo, as coisas do São Paulo, os resultados do São Paulo. Não é possível, em horas como essa, que você não faça o básico. Acho que a maior vergonha que o Rogério Ceni deveria sentir agora, se é que não está sentindo, é ter perdido por um placar desse para um time muito fraco, que trocou de treinador há 3 dias. Na verdade, trocou há 5 dias, mas tem um novo técnico há 3 dias. Que foi para a beira do campo e fez o básico que ele podia fazer com o time dele. Armou bem o time dele. O Atlético Goianiense, eu já disse algumas vezes, tem um time bom, que sabe jogar, está naquela posição dentro da zona do rebaixamento, mas que não condiz muito com a bola que o time costuma apresentar. Foi um time que sucumbiu aos delírios do Jorginho nas últimas semanas, por isso foi para onde está, mas é um time que tecnicamente sabe o que fazer com a bola. Se você pegar esse time e colocá-lo numa formação comum, com os seus jogadores nas posições certas, nas funções certas, ele vai render. E foi assim que aconteceu. O Atlético Goianiense rendeu o que pode, não fez uma partida espetacular, nada disso, rendeu o que pode e conseguiu fazer 3 gols no São Paulo. Então tem mérito, venceu o jogo, tá tudo certo. E vai com uma vantagem gigantesca para o jogo da quarta-feira, quinta-feira que vem, no estádio do Morumbi. Agora, do lado do São Paulo, quando chega em horas cruciais, não tem que inventar. Não é nem que o Rogério tenha inventado para hoje, eu até escrevi. A escalação de hoje era a escalação mais essencial possível, né? É a básica do que o São Paulo vem levando para campo nessa temporada e que em outros momentos deu muito certo. Essa escalação do São Paulo no papel não está errada. Luciano e Caleri na frente, mesmo o meio com Igor Gomes, Igor Vinícius, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e o Pablo Maia defendendo, já que o Gabriel Neves vinha de contusão e aí o Rogério preferiu esperar. Não critico essa escalação logo de cara, mas foi impressionante a falta de capacidade de resolver o problema da expulsão ridícula do Igor Gomes. E aí a gente começa, como você vai desdobrando o assunto, você começa a chegar a algumas conclusões que talvez lá dentro já deveriam ter sido atingidas. Primeira coisa, o São Paulo não tem um goleiro. O goleiro de São Paulo é muito ruim. E já era muito ruim. Sem essa de, ele voltou mal da contusão. Não, ele é um goleiro fraco. Que estava ali resolvendo, né? Porque o São Paulo tinha o Volpi, que teve um ano muito bom e 2 anos muito ruins, e começou a ser substituído pelo Jandrei no Campeonato Paulista, e acabou indo embora do São Paulo, e ficou só o Jandrei e o seu reserva, um goleiro da base, que também é fraquíssimo. Né? Um goleiro com quem o São Paulo teve 2 empates em 2 jogos que deveria ter vencido. Aliás, foram as 3 últimas boas atuações do São Paulo, tirando a do Flamengo, mas a do Flamengo a gente já falou aqui, né? São Paulo jogou bem, mas enfrentou um time que na individualidade venceu. E fez um bom segundo tempo contra o Fortaleza, fez um segundo tempo muito bom contra o Santos, mas não adianta, não adianta. Aí é começar já a ficar procurando a salvaguarda que não vai resolver os problemas, né? É entrar muito na teoria aí que eu gosto, mas agora não é mais momento de teoria. Os 2 últimos grandes jogos que São Paulo fez, 3 na verdade, foram contra o Internacional, o Fluminense e o Goiás na sequência, e ele empatou os 3, podendo ganhar os 3, merecendo ganhar os 3. Nesses 3 jogos, teve a saída do Jandrei machucado contra o Fluminense, a entrada do Thiago Couto que tomou um gol, e depois esse Thiago Couto
botou para dentro as 3 bolas do gol do Internacional, botou para dentro as 3 bolas do gol do Goiás. Aí, São Paulo foi correr atrás de um goleiro, tentou alguns, não conseguiu o Felipe Alves, que estava ensaiando ser titular do Juventude, um goleiro que trabalhou com o Rogério Ceni no Fortaleza, um bom goleiro até, não acho um goleiro ruim, não. Um goleiro controverso, porque pegam muito no pé dele por causa da saída de bola, aquela coisa toda, mas ele tá lá. E ele, para mim, é melhor que o Jandrei, acho que para parte da torcida do São Paulo também. Tem quem considere igual, eu acho ele um pouquinho melhor. Já era para estar jogando. Já era para ter emendado aquela sequência jogando. Especialmente depois da lamentável partida do Jandrei contra o Flamengo nos 3-1 da semana passada. E da partida ruim, porque uma única bola que foi no gol no jogo contra o Fortaleza entrou por causa dele. Isso é um ponto. Então, eu conto a história do Tite que trocou o Júlio César pelo Cássio quando o Corinthians perdeu um jogo na fase final do Campeonato Paulista para a Ponte Preta em 2012. O Cássio nunca mais saiu do gol. São Paulo não tem um Cássio. Mas eu acho que hoje dá para você segurar a onda com o Felipe Alves até o fim do ano e tentar contratar um outro goleiro. Ponto. Vamos para Igor Gomes. A fase não é boa. É jogador de confiança do Rogério Ceni. É um cara que eu acho que vai... quando sair do São Paulo e jogar no exterior, porque ele vai jogar, acho que é daquele tipo de jogador que a gente vai acabar lamentando, tipo Casemiro. O São Paulo xingava o Casemiro, acabou com o Casemiro. O Casemiro foi jogar no Real Madrid B, né? Foi pro Porto B, depois pro Real Madrid B, e virou titular do Real Madrid, esse monstro que a gente conhece hoje, e já era um baita no jogador no São Paulo, mas teve esse problema. Acho que o Igor Gomes tem a mesma coisa, só que o Igor Gomes está em fase ruim, não consegue corresponder, e essa coisa dele chegar atrasado para fazer falta, aliás, o time inteiro de São Paulo faz isso, porque o time do São Paulo recompõe lentamente, ia prejudicá-lo. E ele foi expulso, e bem expulso, porque fez 2 cagadas, 2 faltas atrasado, com força perto do árbitro. Bom, aí o Rogério Ceni não sabe o que fazer. Então, no campo da teoria, de novo, não está errado o que ele fez. Agora, em jogos assim não tem teoria, tem assertividade. Então, o que manda o manualzinho do técnico básico é recompor o seu time. Tava 1-1 o jogo. Dá para ficar sem um dos atacantes, trabalhar mais defensivamente e utilizar o contra-ataque, mesmo São Paulo tendo um time lento? Dá. Então tem que fazer. Não tem mais que ficar pensando. Sabe, não tem mais que ficar elucubrando. Aí vai dizer que tentou, mas não... Hoje não tentou nada, deu tudo errado. Deu tudo errado. E aí você começa a jogar o psicológico do time no lixo também. O Diego Costa, que é um zagueiro que cresceu muito com o Rogério, falhou bizonhamente no 3º gol do Atlético Goianiense, porque deu preferência a acompanhar a corrida do Léo Pereira, que é um jogador muito rápido. Ele poderia ter feito uma falta. Um jogador mais velho faria uma falta jogando o cara na lateral. Eu não concordo com isso. Mas é uma das saídas ali, só tinha ele. E o Jandrei não vai em uma bola. O Jandrei deu o 2º gol para o time do Atlético Goianiense. Péssima atuação. E depois o São Paulo ficou completamente perdido no 2º tempo. Ele trocou o Pablo Maia pelo Gabriel Neves, não sei para que exatamente. Talvez dar mais segurança no meio. Colocou o Marcos Guilherme para dar velocidade. De novo, na teoria tá certo, mas o Marcos Guilherme não acertou um jogo, gente, até aqui. Aliás, não se sabe por que voltou. Aliás, se sabe. Voltou porque o São Paulo não tinha ninguém de velocidade, foi encontrar no Marcos Guilherme uma solução paliativa para isso. Mas não funcionou ainda. E aí, assim, o Nahuel Bustos precisa entrar, Rogério. Não dá, essa fase, a fase crucial, que é a fase de você definir um título, não dá para ficar só na teoria do ele está treinando, mas ainda não está adaptado, ele ainda tem que devolver algumas questões táticas. Não adianta. É um atacante recomendado, foi contratado, São Paulo teve um trabalhão para trazer, tem que jogar. Num jogo assim, era ele quem tinha que ter entrado quando o Luciano saiu. Se é que era para o Luciano sair. Então, são vários os erros aí. Né? E a escalação do Jandrei é responsabilidade do Rogério Ceni. E o pior de tudo isso, o Rogério Ceni conseguiu voltar
uma parte da torcida razoável agora contra ele, num péssimo momento. Não dá para fazer as coisas assim agora. Chega de teoria, chega de estudo nessa hora. Eu gosto de tudo isso, odeio aquele futebol simplório, sabe? De que falta raça, que nem o pessoal fala. Falta bola para muitos jogadores do São Paulo. Mas dá para você compensar a bola com boa armação de time, como já foi feito. Nesse ano mesmo. Em várias oportunidades. Então tem que devolver a cabeça no lugar para esses caras. Tem um jogo importante contra o Cuiabá no domingo, que o São Paulo não pode perder. Aliás, o ideal é que ganhe para se afastar da zona do rebaixamento. E vai fazer o quê? Vai botar um time em reserva, sem confiança de novo. E na quinta-feira que vem, como é que vai reverter os 3-1? É só na base do jogo óbvio. Se não tiver um atacante, tem que jogar o Bustos. Se vai faltar o Igor Gomes, tem que jogar o meia que tiver mais preparado para jogar. E tem que botar o Galopo nessa fogueira. Fazer o cara jogar. E armar a zaga do jeito mais comum para esse time possível. Voltar o Ferrarese, por exemplo, semana que vem. E mudar o goleiro. Isso é óbvio. Você não pode mais sair do horizonte do trabalho do Rogério aqui. Sinceramente, no psicológico, acho que o São Paulo já era. Não vai reverter. Vou voltar só para o começo do vídeo. Talvez na matemática. Né? O Corinthians perdeu de 2-0 bizonhamente lá para o Atlético Goianiense. Não jogou nada. E chegou na arena no jogo das quartas de final da Copa do Brasil e meteu 4-1. Dá para o São Paulo fazer isso? Dá. Mas vai jogar igual o Corinthians jogou aquele dia? Com as peças no seu devido lugar? Porque foi o que aconteceu aquele dia. E tem um detalhe, aquele Atlético Goianiense era um Atlético Goianiense já ferido pelas invencionistas do Jorginho naquele momento. Esse Atlético agora, dessa semana que vem, tem fôlego renovado com o Eduardo Batista por lá. É muito difícil reverter essa situação. E ao perder a classificação para a final da Copa Sul-Americana, sendo o São Paulo o único grande dos 4 semifinalistas, o único que já tem título da própria Copa Sul-Americana, 3 títulos da Copa Libertadores da América e 3 títulos mundiais. Ele tem obrigação de passar. O ano acabou. O ano acabou. E com o ano acabando, com a Copa do Brasil virtualmente fora do horizonte São Paulino, porque não vai reverter contra o Flamengo, e com a Sul-Americana fora, sobrando brasileiro para você lutar contra o rebaixamento, é para zerar o trabalho de novo. Aí você olha e fala assim, de novo o São Paulo vai zerar o trabalho? De novo o São Paulo vai trocar de técnico? De novo, cara? Pô, diretoria e Muricy e essa turma, esse Belmonte, esse diretor de clube do caramba que o São Paulo tem. Quando é que essa turma vai sentar? Vai ser no dia antes do jogo da decisão principal do ano para resolver as coisas que estão todas erradas há tempos e que sempre explodem nessas horas definitivas na vida do São Paulo? Chega disso! Tá na hora de parar com isso. Então, assim, em campo é o óbvio que tem que ser feito. Se der para reverter alguma coisa. E fora do campo, tomar juízo. Organizar esse clube. Parar de brigar por causa de reeleição. Pensar no que esse time tem para fazer daqui para frente. Esse era um título fácil. A questão não é o São Paulo merecer ou não. Esse era um título fácil. Até times que não merecem, tendo eles o mesmo tamanho do São Paulo, teriam obrigação de vencer. E o São Paulo vai deixar passar de novo isso? Palhaçada! Vergonha! Dá para fazer melhor que isso? Já foi feito melhor que isso. É trabalho para você, Rogério, para esses caras aí. E repensar o que você vai fazer daí para frente. O cara que saiu do time, o cara que arrebentou o seu esquema, expulso, e impediu que o time pudesse melhorar, tem que ser cobrado, Rogério Ceni. Não tem o que fazer, cara. Não adianta passar a mão na cabeça mais. Tá nas suas mãos agora. Toda a responsabilidade é sua, Rogério, para a próxima partida. É isso, gente. Valeu.